Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos. Marcos capítulo 7. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler a Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 7, para nossa meditação nesta noite. Marcos capítulo 7, diz assim: Ajuntaram-se a Jesus os fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que algum dos seus discípulos comia um pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, os repreendiam. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando voltam da praça, se não se lavarem, não comem. E muitas outras tradições há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os mestres da lei: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos sem lavar? Respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, como lavar os jarros e dos copos, e muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhes: jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus, para guardares a vossa própria tradição. Amém? Amém. Fala comigo: Senhor Deus, me abençoa nesta noite, através da tua palavra. Amém. Pode se assentar e glorificar ao Senhor Jesus com bastante alegria. Irmãos, nós temos que observar aqui que quem estava aqui agora, indagando a Jesus, não era um grupo de pessoas ignorantes, não era um grupo de pessoas que não sabia a respeito da lei de Moisés, não. Quem estava falando aqui com Jesus, quem se ajuntou ali próximo de Jesus, eram exatamente os fariseus e alguns mestres da lei. Ou seja, os fariseus eram um grupo de judeus devotos à Torá, estudiosos da Torá. Sim, os fariseus, eles acreditavam haver a ressurreição. Eles acreditavam nisso. E eles não eram um grupo de gente ignorante, não, eles eram hipócritas. Mas ignorante eles não eram. E estavam ali também os doutores da lei. Quem eram os doutores da lei? Eles eram eruditos, homens de letra, os quais pertenciam, o estudo profissional da lei de Moisés. Quer dizer que eles eram, meus irmãos, pessoas letradas na lei de Moisés. Eles não eram ignorantes, eles pertenciam, aquelas pessoas que faziam estudo profissional da lei de Moisés, e o seu trabalho abrangia o desenvolvimento teórico da lei. Sim, então eles tinham, meus irmãos, a ciência, a exata noção daquilo que eles estavam falando. Não eram pessoas que
não sabia o que estava falando. Eles eram pessoas que sabiam o que eles estavam falando, ou seja, eram hipócritas, mas sabiam o que eles estavam falando. Pregava, mas não obedecia. Eram hipócritas, e Jesus taxou eles como hipócritas, ao ponto de Jesus chamar eles em determinada ocasião de sepulcro caiado. O Senhor falou a respeito deles, que por fora eles pareciam verdadeiros homens de Deus, pessoas de Deus, mas por dentro eles eram carregados de hipocrisia e de ignorância. Eles tinham, meus irmãos, dentro deles maldade. Foi por isso que Jesus falou que era para eles deixar de ser hipócrita e limpar primeiro o lado de fora, o lado de dentro, aliás, do copo e do prato, e depois limpasse o lado de fora. Por quê? Porque eles limparam o lado de fora, mas o lado de dentro deles estava cheio de maldade, né? Que aonde vai o Espírito Santo estava cheio de maldade. Ou seja, eles se adornavam de uma capa de gente que obedecia a Deus. Eles se adornavam com seus jeitos e trejeitos, com a maneira deles vestir, como verdadeiros e autênticos servos do Senhor. Mas do lado de dentro ele estava carregado de ódio, estava carregado de maldade. E Jesus falou com eles: limpa o lado de dentro primeiro, e depois que o lado de dentro estiver limpo, vocês vão limpar o lado de fora. Levante a sua mão e dá glória a Deus. E esse pessoal, meus irmãos, eles criaram a chamada tradição dos anciãos. E aonde a gente fez a leitura aqui, esse pessoal vem indagando ao Senhor Jesus, e eles falam dessa maneira, porque eles observaram que alguns dos discípulos comiam pão com as mãos impuras, ou seja, eles não lavavam as suas mãos, alguns, né, não lavavam as suas mãos, e eles taxaram isso como uma coisa muito séria, né, como uma coisa espiritual muito séria. Isso faz parte da higiene, né, que tem que ser apreciada mesmo, a gente lavar a mão, mas isso não é doutrina para ser seguida, doutrina bíblica, né, doutrina de santidade, não, glória a Deus. E eles, vendo que alguns dos discípulos não lavavam as mãos, ou seja, eles o repreendiam porque comiam sem lavar as mãos. Os fariseus e todos os judeus, observam, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam das praças, se não lavarem, não comem. E muitas outras tradições que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os mestres da lei: por que não anda o teu discípulo conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos sem lavar? Aí Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócrita, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Glória a Deus. Quer dizer que a adoração deles era só de boca para fora. Era isso que Jesus estava falando, que a adoração daquele pessoal era apenas de boca para fora. Meus irmãos, a higiene pessoal, ela deve ser sim observada, ela deve ser observada, mas o coração, meus irmãos, o coração puro, o coração limpo, glória a Deus, isso só Deus pode fazer, limpar o coração do homem. A gente pode vestir de crente, porque tem a maneira de vestir corretamente, doutrina bíblica eu estou falando, sim, não é usos e costume, é doutrina bíblica, se a gente seguir costume, a gente vai ter que seguir costume, né? Imagina se a Bíblia fosse ser seguida como costume de um determinado país, e
mudou de país, mudou o costume. Não, irmão, a Bíblia ela é universal. A mesma Bíblia que é para mim, é lá para o judeu, é também para o pessoal da China, do Chile. Glória a Deus, quer dizer que mudou de país, mudou o costume? Não, irmão, costume não tem nada a ver com doutrina bíblica. É o que Jesus estava falando para eles, a respeito aqui da tradição que eles receberam dos seus antepassados, receberam a tradição dos antigos, que é lavar a mão e tal, e etc. Costume, é tipo que a gente recebeu da nossa família. A minha família era muito católica, e o costume era ser católico. E tem família aí que a tradição deles é o quê? Tradição do espiritismo. Glória a Deus. Isso é bíblico? Não, isso não é bíblico, isso é antibíblico. Tem gente que adora o São Jorge porque é uma tradição de família, é uma tradição que recebeu. Sabe, até aquilo, meus irmãos, que as pessoas fazem, que é ver um chinelo virado, eles vão lá e desviram o chinelo, eles ficam perturbados se não desvirar o chinelo. Sabe o que é isso? Tradição que recebeu da família. Isso não tem nada a ver com doutrina bíblica. A gente pode, meus irmãos, aqui se vestir de uma capa de crente, se vestir de um avental de crente, se adornar de crente, mas se a gente não estiver sendo crente por dentro, Deus, Ele sabe exatamente quem nós somos por trás dessa roupa, por trás desse cabelão, por trás dessa saia comprida, por trás dessa gravata, desse paletó. Deus sabe quem nós somos. Então Deus sabe exatamente quem é que nós somos, ou seja, se somos ou se não somos. Deus sabe se somos ou se não somos. Não adianta, meus irmãos, nós temos o rosto de crente e o coração maligno. Não adianta, porque a gente pode até enganar as pessoas com a máscara, né? Com a máscara. Nós estamos na época aí de usar máscara. Todo mundo tem que usar máscara. Tem pessoas que ele tem que usar nas 10 caras que ele tem, né? Porque tem uma para a igreja, uma para a família, uma para a rua, outra para outro lugar e outra para outro lugar. Glória a Deus. Então tem que usar 10 máscaras ou mais. Glória a Deus. Só que o Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabe se obedecemos com amor mesmo, se servimos a Ele com amor mesmo, se é com amor, se a gente serve Ele de verdade, se a gente respeita a palavra de Deus. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe os nossos pensamentos, a intenção do nosso coração. E esse pessoal veio com tradição, com regrinhas humanas, está cheio de regrinhas humanas por aí afora, que não tem nada a ver com o mandamento de Deus, nada a ver com o mandamento de Deus. Teve uma pessoa que queria implantar uma regrinha aqui dentro da igreja, que não podia usar o pregador que chama de piranha. Glória a Deus, não podia usar aquele pregador, porque disse aquela tal irmã que sonhou que aquele pregador de cabelo, ele abria uma bocona, soltava do cabelo da pessoa de madrugada, e abria uma bocona e ia lá e enforcava as pessoas. Isso não tem nada a ver com Bíblia, nada a ver com Bíblia. Agora, comprar e não pagar tem a ver com Bíblia. Ser infiel nos tratos tem a ver com Bíblia. E aquela irmã deveria aprender isso, né? Que comprar e não pagar tem a ver com a Bíblia. Mas o pregador de cabelos tem nada a ver com a palavra de Deus. Da glória a Deus. Eu deixei de saber se você come, lava as mãos para comer ou não lava para comer. Eu deixei de saber, meu filho. Glória a Deus. Eu quero saber se a gente vai obedecer a Bíblia. Sim. A gente ficar, né, seguindo esses rituais que as pessoas fazem por aí afora, mas não tem nada a ver com coisa bíblica, com coisa de Deus. Ele não tem nada a ver com a palavra do Senhor, não tem nada a ver, meus irmãos. Então são regrinhas criadas por homens, regrinhas criadas por gente que não quer saber da Bíblia. E você sabe qual que é a regra
que o diabo está colocando dentro da igreja? Regra de homem e regra satânica, porque as pessoas jeitosamente, foi o que o Senhor Jesus falou, que eles jeitosamente, eles anulam o mandamento de Deus por causa das suas tradições, por causa das regrinhas que eles colocam dentro da igreja, que é o sino. Se a igreja estiver dando muito glória a Deus, aí toca o sino para a igreja parar de dar glória a Deus. E eu acho que aqui da igreja nós adotamos esse negócio do sino, porque o povo ruim de glória a Deus que está tendo aqui na igreja, que não gosta muito de glorificar o seu Senhor, o seu Criador. E se a gente deixar de fazer isso, meus irmãos, nós estamos anulando, uma ordenança do Senhor, que a gente deve glorificar a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Dá glória a Deus. Então tem muita regrinha por aí afora que não tem nada a ver com coisa de Deus, que não tem nada a ver com coisa do Senhor. E é por isso que Jesus falou: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está honrando com lábios, muita boca dando glória a Deus, que o coração, meu filho, está cheio de outras coisas. Está cheio de outras coisas. O coração está cheio de outras coisas, mas a boca está dando glória a Deus, mas o coração está distante. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E ele disse no 7: em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Meus irmãos, a gente pode ter uma tradição boa aqui na igreja, que não é pecado, que não anula o mandamento de Deus. A gente ter decência e ordem para terminar o culto, não acabar tarde, são coisas boas, são regras humanas. Glória a Deus, são regras humanas. Isso não são regras bíblicas, são regras humanas. O horário de terminar o culto, meus irmãos, imagina se Deus derrama o poder dele aqui de uma maneira extraordinária, e a gente passa aqui do horário 1 a 2 horas, porque Deus resolveu derramar da sua Shekinah, da sua presença aqui, de uma maneira extraordinária. Eu acredito que nós vamos sair daqui maravilhados com tal ação de Deus. Mas a gente terminar o culto no devido horário é bom, meus irmãos, é uma coisa boa. Glória a Deus, ainda mais que os irmãos trabalham no outro dia, precisa levantar cedo para trabalhar. Mas isso não é doutrina, não é doutrina a gente terminar 9 horas ou 9h30, porque Paulo, o discurso dele, aquele discurso que Eutico caiu da janela, passava já das meia-noite. A pregação de Paulo já estava durando mais de 3 horas que ele estava pregando, e Eutico caiu ali da janela, acabou cochilando e caindo da janela. Se a gente fosse ter que seguir mesmo a Bíblia, teria que fazer discurso como Paulo estendeu seu discurso, que passou da meia-noite. Muita gente não ia suportar. Sabe por quê? Dentro da igreja, irmão, para algumas pessoas passar um culto dentro da igreja é uma agonia muito grande, e Jesus sabe disso. Por isso que eles ficam olhando no relógio. Tem igrejas por aí afora e crentes por aí afora, e aqui na nossa igreja deve ter algum escondido aí que não vê a hora do culto acabar. É um peso para ele ficar dentro da igreja, e não deveria ser, né? Ao passo que quando vai para uma festa, não tem nada a ver com as festas que você pode dizer, mas não, fica lá, irmão. Se não mandar embora, não vai embora. Amanhece o dia na casa dos outros. O lugar principal que a gente deveria amar ficar é dentro da igreja, ainda mais quando a palavra de Deus está sendo pregada. Da glória a Deus. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, ou seja, doutrina falsa, né? Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos e muitas outras coisas semelhantes a essa. E disse: jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Glória a Deus. Se a minha tradição não adora a Deus, eu tenho que encerrar ela. Se o meu jeito de viver não adora a Deus, eu tenho que encerrar ele. Tem algumas igrejas por aí que eles bebem bebida alcoólica.
Sim. A tradição deles lá é essa, eles bebem bebida alcoólica, né? Mas eles têm nada a ver com Bíblia, não. Eles vêm com um argumento que Jesus bebeu, que Jesus era beberrão e comilão. Sim, eles vêm com esse argumento. Meu filho, você quer ser cachaceiro? Seja cachaceiro, mas não vem falar que isso está na Bíblia, não. Vem falar que isso é doutrina bíblica, não. Você quer ser pau de cana? Seja pau de cana. Agora não vem falar que essas coisas estão escritas na Bíblia, que a Bíblia chama a bebida alcoólica de alvoraçadora, né? A bebida, ela tem um poder de destruição terrível, e muitos dos irmãos aqui, tá? Você já orou para alguém da sua família parar de beber? Agora você imagina, vem o seu parente aqui na igreja, ou em alguma igreja, e a igreja está pregando, não, se você quiser beber, pode beber. Se você quiser, né, beber bebida alcoólica, beber uma cervejinha, o que é que tem? Tem nada a ver. E você sabe a destruição que a bebida alcoólica fez na sua família. Isso não pode ser coisa de Deus, isso é coisa do diabo. Agora seu parente vai lá naquela igreja, e a igreja está pregando para ele que em vez de largar a bebida ele tem que beber. Ele já não queria parar, ele vai falar: achei a minha igreja, estou indo para o céu. Ai, está indo para o céu nada, está indo para o inferno se não parar de beber. O Senhor quer, meus irmãos, que a gente não venha se embriagar com o vinho em que há devassidão, mas é para nós enchermos do Espírito Santo, é para ser cheio do Espírito Santo. Da glória a Deus. Falando da bebida alcoólica, a Bíblia fala lá no livro de Provérbios de quem são os olhos avermelhados, de quem são os ais. Não é para aquele que anda bebendo bebida forte e bebida misturada? Os ais é o quê? Que são os ais? São, meus irmãos, os desastres, né? Que alguma família está sofrendo. Tem muita família que está sofrendo e gemendo por causa da maldita da bebida alcoólica. Sim. Quem aqui no meio da sua família, alguém, né? Você já sofreu por causa da bebida alcoólica lá? Aí imagina, isso é pregado dentro de igreja? Isso não é doutrina, isso é ensinamento de homem. Ou seja, a pessoa quer, né? A pessoa não quer parar de beber. É um pastor que bebe, um pastor cachaceiro. Aí ele fica ensinando isso para os outros, entendeu? Mas nós não podemos seguir por esse caminho. É igual a doutrina, meus irmãos, que pregam por aí afora, o ensinamento de homens que tem por aí afora, que se você for infeliz no seu casamento, você pode contrair novas núpcias, ou seja, você pode casar de novo. Não pode casar de novo, não. O casamento é um só. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e vai se unir a sua mulher. Já não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí eles vêm com a conversa de Mateus 19, que por causa disso ou daquilo, mandou separar da sua mulher, né? Lá em Mateus 19, tem um versículo lá que são pertencentes a 3 Bíblias na face da terra. Porque uma Bíblia fala que Moisés permitiu dar carta de divórcio por causa da prostituição, outra Bíblia vai falar que Moisés mandou dar carta de divórcio por causa de relações sexuais ilícitas, e tem uma outra Bíblia que fala que Moisés mandou dar carta de divórcio por causa do adultério. Eles estão colocando essas coisas como coisas semelhantes uma à outra, e não é, são coisas distintas uma da outra. Prostituição, meus irmãos, é o ato sexual mediante ao pagamento, ou seja, é aquela pessoa que vende o corpo. Relações sexuais ilícitas não tem nada a ver com prostituição, porque relação sexual ilícita é a relação sexual do pai com a filha, né? Do pai com a sua filha, da mãe com o seu filho, de um homem com um animal. Isso é relações sexuais ilícitas. E adultério é diferente dessas duas outras coisas. Adultério é o que? É relação extraconjugal. Glória a Deus, é o pulão de cerca que alguém vai dar. Aí eu pergunto para os irmãos, por qual motivo Moisés mandou dar carta de divórcio? E tem uma outra fala ainda, que é a fornicação. Quer dizer que são 4. Quer dizer que a fornicação, relação sexual ilícita, adultério e o que? Prostituição, que são coisas diferentes. A fornicação
relacionamento sexual de pessoas que não são casadas. Quer dizer que é o sexo antes do casamento, que são coisas que são pecados. Mas o que é que Moisés falou? É necessário a gente entender, meus irmãos, Bíblia, é necessário voltar lá no livro de Deuteronômio, é necessário voltar lá no livro de Levítico, é necessário a gente entender que antigamente uma pessoa solteira que queria se casar, ela não tinha esse namoro que hoje tem na face da terra. Esse namoro, meus irmãos, que pratica sexo antes de casar, não existia isso na época. A pessoa ficava noivo de uma mulher, de uma moça, aliás, e ele só tinha relação com ela depois do casamento. Ele casava e o indivíduo pode procurar isso que tem, viu, na Bíblia. Ele procurava, meus irmãos, um local, ou seja, um quarto, e ele tinha relação com a sua esposa. E o que Moisés permitiu era que, se essa moça enganasse o rapaz, porque quando no ato do coito, os lençóis da cama eram retirados e levados ao juiz da cidade, e comprovava a virgindade daquela mulher, para que, se mais tarde o indivíduo resolvesse separar dela por alguma coisa, o pai da moça ia falar: aqui estão aqui as provas da virgindade da minha filha, eu te entreguei a minha filha donzela e você agora está largando ela. E ele não poderia largar a sua esposa. O que Moisés permitiu era que, se o moço casasse com aquela moça e chegasse lá, achando que se casou com a donzela e se casou com a mulher, já devolvesse ao pai da moça. E sabe o que acontecia com aquela moça? Era ela levada à entrada da cidade e era morta apedrejada. Como ficou o homem agora? Ele ficou viúvo, Foi isso que Moisés permitiu. Mas a safadeza é muita da face da terra. As pessoas hoje estão largando os matrimônios por qualquer motivo. É mais fácil largar do que orar para Deus consertar. É muito mais fácil. É por isso que tem essa trocalhada de esposa por aí afora. Isso, inclusive, isso está em cima de muitos altares. Tem pastor aí que já casou 2, 3 vezes e 4 vezes. Quer dizer que ele casa, enche a mulher de filho e depois a mulher deixa de agradar ele. Aí ele casa com a novinha. Isso tem nada a ver com Bíblia. A Bíblia diz assim: todavia os casados, 1 Coríntios 7, 10 e 11, todavia os casados mandam não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido, porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido e seu marido não deixa a esposa. Dá glória a Deus. Romanos 7 diz: essas coisas vos escrevam aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Mas morto, morto, ou seja, está livre da lei. De maneira que a mulher casada está ligada à lei, ao seu marido, à lei do matrimônio, porque dentro da igreja é só o religioso e invocação de bênção. O que vale mesmo é lá no cartório, não é assim? Lá é a lei do homem. Então, enquanto o marido estiver vivo, se ela for de outro homem, ela é considerada adúltera. Agora, morto o marido, ela está livre da lei do matrimônio e ela pode se unir a outro homem. Morto o marido. E 1 Coríntios 7 e 39 está dizendo praticamente a mesma coisa. Eu vou fazer questão de pegar aqui para me poder ler 1 Coríntios 7 e 39. Está escrito assim, 1 Coríntios 7, 39, a mulher casada está ligada pela lei enquanto seu marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Sabe o que é isso, meus irmãos? Isso é doutrina de homem que está entrando dentro da igreja. É por isso que eles pregam sobre a dissolvência do casamento. É por isso que eles pregam que pode casar e pode descasar. Pode descasar nada não, rapaz. Tem que continuar casado. Você está passando luta no casamento, tem que orar para Deus tirar a luta, Deus trazer o amor de volta. Não pode casar de novo. Nós temos que obedecer a Bíblia e não coisas que homens estão pregando dentro de igreja. Levante a sua mão e dá glória a Deus.
Jesus mandou largar, se Jesus mandou largar e casar de novo, se a gente pode pegar o Evangelho de João, capítulo 4, que fala a respeito da mulher samaritana. Sim, Jesus chega perto do poço de Jacó e pede água à mulher, e a mulher falou: como sendo tu judeu me pede de beber a mim que sou mulher samaritana? O senhor não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Aí Jesus olha para a mulher e diz assim: se tu conhecer o dom de Deus, quem é o que te pede dar de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Aí a mulher olha para ele e fala assim: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu ele do poço e veio o seu gado, os seus filhos? Tu não tem balde, pode tirar, e aonde tem água viva? Aí Jesus olha para a mulher e fala assim: se tu conhecer o dom de Deus e quem é o que te pede dar de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. A mulher ficou interessada e falou: Senhor, porque Jesus falou: deveras a água que eu lhe der fará jorrar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E a mulher falou: então me dá dessa água, Senhor, para que eu não precise vir aqui e tirar dessa. Jesus olha para ela e fala assim: então vai lá e chama o seu marido e vem cá. Aí aquela mulher disse: eu não tenho marido. Jesus olha para ela e falou: disseste bem, não tenho marido. Você já teve 5. E o que agora tem não é teu marido. Era de quem? Era de outra. Ou seja, essa mulher casou 5 vezes, ficou viúva 5 vezes. E o que estava agora com ela não era marido dela. Era o quê? Marido de outra. Aí a mulher, em vez de brigar com Jesus, porque tem pessoas que quando essa mensagem chegar no ouvido dele, ele vai brigar, vai dar vontade de me matar, vai dar vontade de jogar o telefone no chão, vai me bloquear. Sim, eu sei que isso pode acontecer, porque nem todo mundo consegue suportar a verdade. Só os da verdade mesmo que conseguem suportar. Vai me bloquear, mas não vai anular a palavra de Deus. Não vai anular a palavra de Deus. Meus irmãos, qual que foi o pecado que João Batista acusou, meus irmãos, o rei Herodes? Qual foi o pecado que fez João Batista morrer? Qual que foi? Não é lícito você possuir a mulher do seu irmão. Herodias ficou tão endemoniada, sim, que quando Salomé dançou e agradou os convidados de Herodes, que Herodes falou com ela assim: olha, até a metade do meu reino eu te dou, porque você me agradou demais, pede o que você quiser. E a mãe sussurrou no ouvido dela e falou assim: ó, pega um prato na cabeça de João Batista, que é ele que anda profetizando que o rei tem que me largar. Aleluia. Foi por esse motivo que João Batista perdeu a cabeça. Deixou de ser pecado? Não. A Bíblia mudou? Não. Então tem essa tradição sem vergonha que está entrando dentro das igrejas, que não tem mais, meus irmãos, os casamentos. Pessoa casa, está em 1 ano ou 2, está separando, porque tem muita gente que em vez de fechar a porta do divórcio, eles estão abrindo a porta do divórcio. É por isso que tem muito pregador divorcista em cima do altar. Mas essa tradição maligna não vai entrar aqui na igreja. Não pode entrar. Da glória a Deus. Não pode entrar aqui na igreja de maneira nenhuma. Amém? E muitas outras coisas mais. Pastor, tem mais coisas na Bíblia que falam do casamento? Tem sim. Se você pegar Malaquias, capítulo 2, se não me falha a memória, versículo 14 em diante, está escrito a respeito do casamento. E por quê? Porque somente um. Porque ele queria uma descendência de piedosos. Quer ver? Vou fazer a leitura lá. Malaquias, capítulo 2, versículo 14. Está dizendo aqui, ó, perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e mulher da tua aliança. Não fez ele somente um, em carne e espírito são dele. E por que somente um? Ele buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai de vós mesmo, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Viu? E aquele que mancha de violência as suas vestes,
diz o Senhor dos Exércitos. Está vendo, irmão? Deus detesta o divórcio. Então eu tenho que pregar isso aqui. Isso aqui não é doutrina de homem, isso é doutrina de Deus, para a gente continuar casado, a gente ver nossos netos, a nossa família não ser destruída. Deus ama a família, meus irmãos. Deus ama o casamento, mas o divórcio Ele detesta. Levante a sua mão e dá glória a Deus. Do casamento ainda, Lucas 16, 18, né? Talvez alguém ficou com dúvida. Lucas capítulo 16 e versículo 18. O Senhor Jesus está falando, Lucas 16, a partir aqui do versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem usa de força para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Aí, ó, está bem claro, para que alguém não venha falar assim, não, só tem um versículo, é um versículo isolado. Tem um monte de versículo. Sabe o que Deus quer? Que muita gente toma vergonha e deixe de ser sem vergonha. E fique com a sua esposa, ore com ela, para que Deus venha trazer o amor que o diabo tirou do meio daquela família. Dá glória a Deus. Então, o que vale mais, meus irmãos, não é o que todo mundo está fazendo. O que vale é a palavra de Deus. Não é o que todo mundo está fazendo. Não, eu vou fazer porque está todo mundo fazendo. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Agora, se está dentro da Bíblia, faça, obedeça. Nós temos que obedecer às coisas da Bíblia. A gente não precisa vir com esse jeitinho, né? Porque tem um jeitinho brasileiro, é ou não é? E quando alguém fala assim, não, é aquele jeitinho brasileiro, é aquele jeitinho, sabe, de enganar as pessoas, aquele jeitinho de empurrar a vida com a barriga, e Deus não concorda com aquilo. Isso não é Bíblia. Glória a Deus, isso é jeito, isso é tradição humana. Agora nós temos que ficar com a palavra. É pesado para mim, é pesado para todo mundo. É pesado para todo mundo. A mesma doutrina bíblica, que ela é para você, ela é para mim e é para minha casa também. E nós não vamos aceitar o diabo colocar tradição mundana aqui dentro da igreja, ou tradição satânica, coisas do inferno dentro da igreja, para fazer a igreja perder a salvação. Levante a sua mão e dá glória a Deus. Amém? Eu vou ficar com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia. Eu quero ficar com aquilo que o Senhor está falando, que a gente pode obedecer sem medo o que está escrito na Bíblia, que a gente não perece. Agora, se a gente desviar dela, ou para a direita ou para a esquerda, a gente corre o perigo de perder a nossa salvação. E não é para isso que nós estamos na igreja. Se a sua intenção de estar na igreja, o assunto principal não for a salvação, você está aqui perdendo seu tempo. Viu? Eu estou aqui porque eu tenho um desejo, né, de sair dessa terra num arrebatamento da igreja e morar com Deus na sua glória. Tome cuidado, porque os homens do século 21, viu? Eles estão enganando com mais assim, mais sabedoria, mais sagacidade na arte de enganar. Por isso que é muito mais fácil uma igreja ficar cheia, abrir uma porta, porque abrindo a porta, pregando coisas que os outros gostam de ouvir, do que pregando isso aqui, ó. Eles chamam a gente de quadrado. É preferível ficar quadrado do que redondo. Porque o redondo, porque ele é redondo, o diabo vai rolar ele facinho para o inferno. O quadrado, o diabo vai vir tentar rolar ele é quadrado e ele não vai rolar. Glória a Deus.